Olá pessoal, dando início a nosso curso sobre o processo administrativo tributário, vamos trabalhar esse tema procurando aqui enriquecermos um pouco de conhecimento a respeito dessa matéria. Espero passar para todos vocês um bom volume de informações sobre esse tema. Gostaria primeiro de informar que o processo administrativo tributário ele compõe um subnúcleo do processo administrativo. E esse subnúcleo ele é composto de uma estrutura legal já bem consolidada no Brasil. Essa estrutura legal pode ser vislumbrada através da Constituição Federal, através do Decreto 70.235 de 1972, que versa sobre o processo administrativo fiscal ou tributário. Este decreto, que hoje tem status de lei, a fim de que possa atender o princípio da legalidade e, com isso, ser recepcionado pela Constituição Federal de 1988. E mais, adicionando a esse subsistema, nós temos a Lei 9784 de 99, que é a chamada Lei Geral do Processo Administrativo Federal. Esta lei, ela tem uma base principiológica muito boa, ela tem um atendimento ao chamado princípio do devido processo legal bem robusta e também, hoje, o novo Código de Processo Civil, especialmente no seu artigo 15, prevê a possibilidade de aplicação subsidiária do Código ao processo administrativo. O processo administrativo fiscal, como componente do sistema do processo administrativo, embora seja um subsistema, logicamente, está também sujeito a receber possíveis aplicações subsidiárias na hora em que se deparar com situação que venha a exigir a aplicação do novo Código de Processo Civil. Vamos discutir muitos assuntos e temas a respeito dessas aplicações subsidiárias, mas vamos nos prendermos mais, logicamente, a um estudo, a uma análise dos pontos mais relevantes do Decreto 70.235 de 1972 e também da própria Lei 9784, que são duas grandes institutos jurídicos ou duas grandes normas jurídicas que trabalham muito bem essa perspectiva. Pois bem, com base nessa estrutura, nós temos um outro tema que vamos trabalhar de forma bem mais aprofundada, inclusive, que é a questão da base principiológica do processo administrativo fiscal. Essa base principiológica parte primeiro dos princípios aplicáveis à administração como um todo, esses princípios calcados na própria Constituição Federal, e depois os próprios princípios previstos e incluídos no processo administrativo em geral, eles todos muito bem postos na Lei 9784, e os princípios administrativos, os princípios do processo administrativo fiscal em espécie, e também aqueles princípios dos procedimentos, que em matéria de processo administrativo fiscal especificamente, nós temos muitos procedimentos ao lado do processo. E vamos estudar também a questão dessa diferença entre processo e procedimento para sabermos quando estamos diante de um instituto ou outro desses dois institutos previstos nesse subsistema. Pois bem, e aí, com essa base principiológica analisada, nós vamos verificar exatamente onde é que nós podemos aplicar essa base principiológica dentro do próprio processo administrativo fiscal, trabalhando essa base principiológica com o Decreto 70.235, naquilo que ele
recepcionou e possa traduzir, e complementando naquilo que faltar, seja com o processo administrativo em geral, seja com o Código de Processo Civil, se for o caso ou a hipótese. Pois bem, para partirmos para uma análise a respeito do processo administrativo fiscal, nós temos que nos fixarmos uma ideia de uma estrutura muito cara ao processo, e eu poderia dizer a toda e qualquer relação jurídica existente até hoje, que é a base dos elementos de uma demanda. Expressão essa cunhada por Cândido Rangel Dinamarca, que se estrutura em 3 grandes elementos: os sujeitos, o objeto e a forma. O sujeito, da forma mais ampla possível, todo aquele que participa de uma forma ou de outra, direta, indireta, de maneira a adicionar algo que seja trazido por alguém para dentro da relação jurídica processual. O objeto, como sempre trabalhado o objeto diante do direito material. O direito material é o grande objeto de todo e qualquer processo, do processo administrativo aqui em especial. E a forma, o que é, como se desenvolve o processo, como são realizados os procedimentos, como são realizados os atos processuais. As formas complementam os 2 maiores e mais importantes elementos do processo, que é o sujeito e o objeto. Os sujeitos, chamados sempre os elementos da relação jurídica subjetiva. O objeto, que é a matéria, é chamado elemento objetivo da relação jurídica. Pois bem, no direito tributário, como ele é um ramo de direito material, e como existe o processo administrativo e existe o processo judicial, nesses 2 ramos de direitos processuais, nós temos como objeto deles 2 exatamente o direito tributário. Essa informação quanto aos elementos da demanda, ela vale para todo e qualquer processo, seja ele administrativo, seja ele judicial, e no judicial, todas as suas espécies existentes. No mundo inteiro é assim. Não é uma coisa alheia ao processo, nem é uma coisa que se aplica em algum lugar ou em alguma espécie de processo. Não, em todos os lugares e em todas as espécies de processo. Isso é muito importante. Eu tenho trabalhado sempre estudando o processo, seja ele administrativo ou judicial, voltado para os chamados elementos da demanda. Isso tem facilitado por demais a compreensão, a interpretação e principalmente a aplicação do direito no campo do processo. Eu poderia até dizer também que essa estrutura dos elementos da demanda, ela se estende a toda e qualquer relação jurídica, inclusive no campo material. Uma relação jurídica, principalmente as chamadas relações jurídicas bilaterais, elas são formadas por sujeito, objeto e forma. As unilaterais também, porque mesmo que tenha só um sujeito, ela tem o sujeito. Tem algum objeto, o objetivo, e tem também a sua forma. Então, esses elementos é de grande importância para a compreensão de todo e qualquer processo, e mais especificamente, como nós estamos trabalhando com o processo administrativo fiscal, nesse campo também vamos trabalhar voltado para essa ideia de uma estrutura do processo voltada para ser compreendido dentro desses elementos da demanda. Pois bem, o sistema tributário brasileiro, ele é formado de um conjunto de normas
válidas, interrelacionadas por princípios jurídicos, que lhes sejam comuns e que contenham os dispositivos jurídicos das prerrogativas da União, Estado, município, Distrito Federal, quanto à instituição, o modo de arrecadação dos tributos, bem como as correspectivas garantias materiais e formais dos contribuintes, quanto às limitações à imposição e ao modo de fiscalização, formalização e cobrança. Então, vejam que a estrutura do sistema tributário brasileiro exige tudo isso. Exige um conjunto de normas válidas com relação à questão da obrigação tributária e exige, acima de tudo, um conjunto de normas que lhe assegure garantia de segurança, estabilidade, previsibilidade, principalmente com relação ao processo, seja ele administrativo, seja ele judicial. O direito material tributário, já é sabido também, tem como núcleo a obrigação e a existência desta, em sua forma estática, não é suficiente para levar à consequência lógica de fazer pagar o tributo. Esse dado é importante para poder se compreender o processo. O tributo, todas as vezes em que ele é exigido, em que ele é pago, ele é precedido, primeiro, da previsão da obrigação tributária, previsão legal na ordem jurídica tributária. Segundo, é preciso que seja apurado através de um processo, seja ele o mais simples possível, seja ele a declaração do imposto de renda, seja ele outra forma de declaração de informação, a própria guia de recolhimento que se faz ou mensalmente ou anualmente de qualquer tributo que se arrecada dentro desse escalonamento de tempo, são informes, são dados, são elementos que indicam o processo ou um simples procedimento para que o valor constante da obrigação tributária seja arrecadado em favor da fazenda pública. Isso é uma coisa que implica em se ter uma garantia, uma segurança, a fim de que possa o contribuinte ter a certeza de sua obrigação e ter a certeza do que ele vai arrecadar ao Estado. E o Estado, por sua vez, possa se valer dos elementos de convicção e de certeza e de exigibilidade e, acima de tudo, de garantia de que está praticando um ato de acordo com a lei, de acordo com a ordem jurídica. Pois bem, ao fazer atuar a obrigação tributária, implicando na dependência de procedimentos de fiscalização, formalização e cobrança, que faz criar toda uma mobilização para que se realize o lançamento tributário, momento dinâmico da relação jurídica tributária. O lançamento tributário é um momento em que dá vida à questão da constatação da obrigação tributária e se desenvolva de tal forma que se chegue ao denominador comum em que se transforma em termos de valores essa obrigação tributária e como ela é satisfeita, exigida e, acima de tudo, quitada ao seu final. Pois bem, o lançamento como um dos elementos que compõem a estrutura do próprio direito tributário é uma questão formal e, logicamente, o lançamento tem tudo a ver com a parte processual e a parte de apuração, indicação do sujeito, do valor do tributo, como esse tributo é arrecadado, com base em que tudo isso vem do lançamento. Tudo isso é feito através de, muitas das vezes, inicialmente um procedimento administrativo e, em outras vezes, em um processo administrativo tributário. Visto esses elementos iniciais, esses dados iniciais,
nós vamos trabalhar bastante aqui com a questão da base principiológica que resguarda, assegura, dá respaldo ao processo administrativo fiscal. Essa base principiológica, ela está calcada, num primeiro momento, nos princípios previstos e expressos de forma geral e genérica na Constituição Federal. Depois nós temos um desdobramento desses princípios, o chamado processo administrativo em geral. O processo administrativo aplicava toda e qualquer espécie de processo administrativo em regra, que é aquele previsto na Lei 9784. Depois nós temos princípios caros ao próprio processo administrativo tributário e, por fim, aqueles princípios que dizem respeito a questões de procedimentos, principalmente quando se trata de procedimentos em matéria tributária, e aí nós estamos diante de procedimento administrativo tributário. Vamos trabalhar esses conceitos, essas ideias, e logicamente vamos partir aqui do chamado processo administrativo tributário, a parte principiológica prevista na Constituição como princípios gerais da Constituição. Nós podemos trabalhar esses princípios gerais da Constituição, previstos na Constituição, partindo do chamado princípio da legalidade. O que hoje, na realidade, esse princípio, apesar de ser caro quanto à sua existência histórica, ele, na realidade, tem uma maior aceitação hoje, não com essa denominação, mas sim princípio da ordem jurídica, princípio de direito ou do direito, certo? E princípio que embasa todo o sistema jurídico. Esse princípio da legalidade, comumente conhecido e falado como princípio de que alguém só pode fazer ou deixar de fazer alguma coisa quando estiver calcado em lei. Quando esta obrigação, quando um dever, quando uma faculdade está embasada em lei. Esse princípio é muito caro. E em direito administrativo, ele dita o seguinte, que ninguém poderá fazer alguma coisa senão em virtude de lei e com base na lei. Sempre, mesmo fazer ou deixar de fazer, tem que existir previsão legal. Quando ele é aplicado em termos de relações jurídicas privadas, ele é um pouco amenizado, porque basta que ele não vede, proíba, inviabilize a realização do negócio jurídico. A própria ordem jurídica, quando não proíbe determinada realização do negócio jurídico no âmbito privado, das relações jurídicas de direito privado, não precisa que exista uma lei dizendo que faça. Basta que não exista uma lei proibindo, certo? Nem vedando, nem esteja afrontando os chamados princípios gerais de direito, o princípio da moralidade, da boa-fé. Essas situações, essas nuances são aplicáveis com relação às relações jurídicas de direito privado. No âmbito do direito público, não. O fazer ou não fazer, o deixar de fazer, a competência, a legitimidade, tudo está voltado para a existência de norma jurídica que possa amparar, assegurar, resguardar e confirmar que algo só pode ser feito de acordo e em consonância com a lei, com a ordem jurídica. A questão da lei em espécie não é mais tão relevante. É preciso que se extraia o princípio não de uma lei específica, mas sim
da própria ordem jurídica, do sistema jurídico a respeito daquela matéria. Essa informação é muito interessante porque o próprio Código de Processo Civil novo e a Lei 9784, esses dois diplomas legais, eles não trabalham com o conceito de lei, nem de legalidade, mas, vamos dizer assim, genericamente. Eles tratam sempre, quando vão se dirigir à questão do princípio da legalidade, tratam de trabalhar uma nova linguagem. Essa nova linguagem é exatamente aquela que diz respeito à questão da ordem jurídica, do sistema jurídico, do direito vigente em um país. Essa é a ideia mais moderna. E essa ideia está traduzida na linguagem desses dois diplomas legais que eu menciono aqui como referências a respeito dessa nova roupagem, dessa nova visão que se deve ter a respeito do chamado princípio da legalidade. Pois bem, ao lado do princípio da legalidade, nós temos no âmbito da Constituição Federal também, o chamado princípio da eficiência, pois bem, que é um princípio caro a toda administração pública. A administração pública não só deve atuar de acordo com a lei, em consonância com a lei, com a ordem jurídica, com o sistema jurídico, com o direito vigente, mas acima de tudo com eficiência. Eficiência no sentido de que a prática do ato deve atender a todos os ditames legais, requisitos exigidos e em prazo razoável, que seja útil ao administrador e ao administrado. O administrador tem que se munir do máximo possível de elementos, de meios e formas que possa praticar o ato com eficiência, em prazo razoável e, com isso, atendendo a finalidade da administração e, acima de tudo, a satisfação do consumidor, aí vamos chamar assim, que é o administrado, que é aquele que procura, espera que haja uma boa prática dos atos administrativos e do atendimento dos serviços prestados, dos atos praticados, de tudo aquilo que deva ser realizado para a administração, que dê um bem-estar ao administrado. O Estado existe, a ordem jurídica existe para esse fim. Por isso que outro grande princípio muito caro a essa base principiológica é exatamente o princípio da finalidade, em que o ato administrativo pode ser realizado tendo em vista um fim. Esse princípio significa dizer que a administração não pode praticar um ato, realizar um ato administrativo, levando em consideração um poder discriminatório, vamos chamar assim, ou discricionário do administrador. Não, o administrador, tudo que ele faz tem que ter uma base de planejamento, tem que estar calcado numa gestão razoável. E isso significa que ele só pode realizar algo se antes tiver havido justificativa, tiver havido altos estudos em realizações de grande vulto para verificar a finalidade e o que se vai alcançar com a prática daquele ato, com a realização daquele contrato, daquele negócio jurídico, da obra, do serviço, do bem adquirido e assim por diante. A mesma coisa é com relação a tributo. O tributo não pode ser cobrado de forma discriminatória, não pode ser cobrado de forma aleatória. Tem que ter uma base de despesa
e se verificar a necessidade da criação de um tributo. Esses são elementos mínimos, dados essenciais, para que a prática do pagamento do tributo e da exigência do tributo seja calcado em algo razoável. Não pode dizer, vamos arrecadar tanto que é isso que o Estado precisa. Não. Vamos arrecadar tanto porque nós temos uma despesa X e precisamos arrecadar tanto. E também tem que ter muita responsabilidade com relação a essa despesa, também para não fazer despesa que não tenha fim nenhum, nem objetivo que não seja em prol, em benefício da própria sociedade. Isso é de suma importância para se definir essa finalidade. Finalidade essa que vai se desaguar exatamente em outro princípio muito caro, que é o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade. Esses dois princípios não estão inscritos na Constituição Federal, mas são princípios que realmente são invocados a toda hora. Esses dois princípios, eles são estudados em muitas obras, trabalhos hoje a respeito desses princípios. São muito citados nos julgamentos, principalmente nos julgamentos que possamos verificar, assistir ou ler do Supremo Tribunal Federal. Eles são sempre invocados como forma de se chegar a uma melhor interpretação e a uma melhor aplicação do direito e da ordem jurídica brasileira aos casos e às situações que são levadas a serem dirimidas, seja no âmbito administrativo, seja no âmbito judicial. Então, esses elementos são caros, são importantes para se trabalhar uma base mínima a respeito do processo administrativo fiscal. O princípio da razoabilidade, ele é verificável, analisável diante do caso concreto, para se saber a razoabilidade da prática de um ato. Ele se aproxima da questão do princípio de justiça. O que é justo, o que não é justo? Não se tem um conceito, nem uma ideia preconcebida e definida ou definitiva. Mas se sabe o que é justo ou injusto diante de um caso concreto e diante dos valores, diante dos costumes e de como vive e convive uma sociedade. Então, a razoabilidade é isso. Isso é razoável ou é desarrazoado? Por exemplo, em matéria tributária, se fala que é desarrazoada a carga tributária brasileira, tendo em vista a má prestação de serviço que nós temos. Pois bem, se nós tivéssemos uma boa prestação de serviço, possivelmente essa reclamação quanto à carga tributária não teria tanto peso quanto tem quando se tem um Estado que não tem uma eficiência e cobra desarrazoadamente uma carga tributária que não corresponde àquilo que ele devolve como prestação de serviço ao contribuinte e especialmente ao cidadão que compõe toda a estrutura da coletividade de uma nação. Pois bem, por isso é que a prática do ato, a razoabilidade, aquilo que é possível, aquilo que é susceptível de acontecer e não poder, deve ser aferido, deve ser levado em consideração para poder se ter uma melhor ideia sobre esse princípio e sobre o atendimento do ato ou da realização do negócio, da obra ou do serviço, o que for. A mesma coisa é o princípio da proporcionalidade. Agora, o princípio da proporcionalidade, ele é sempre trabalhado levando em consideração a comparação entre dois bens da vida. Entre dois bens da vida, quando entra em conflito a forma de se chegar à conclusão qual bem da vida deve prevalecer diante daquele caso concreto, daquela situação que se apresenta, aí procura-se verificar qual dos dois casos o que deve ser sacrificado a fim de que o outro caso subsista
que o outro caso venha a se concretizar, se realizar ou perdurar. Então, o princípio da proporcionalidade, em uma síntese muito apertada, pode ser visto e pode ser analisado sob essa perspectiva. Grande princípio da administração pública como um todo, previsto na Constituição, é o princípio da impessoalidade. Esse princípio ele é sempre cobrado com muita veemência, com muita força pela sociedade, mas também ele é muito vilipendiado. Essa que é a realidade. Existe sempre aquela alegação de se confundir o público e o privado. Pois bem, esse princípio traduz exatamente essa situação. Mas continuaremos esse tema e esse desenvolvimento dos princípios exatamente na próxima aula, ok?